O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios do pedaço? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes dos pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs que aqui celebram conosco esta Eucaristia, aqueles que participam através dos meios de comunicação da Rede Imaculada, hoje nós estamos sendo convidados a fazer esta viagem com Jesus. O contexto do Evangelho de hoje é Jesus que sai da Terra Santa e sai da Terra Santa decepcionado com o comportamento, de modo particular, dos fariseus, aqueles que mais conheciam as Escrituras, aqueles que mais frequentavam o templo, decepcionam Jesus. E ele então atravessa o lago de Tiberíades e vai até Betsaida, onde aconteceu a primeira multiplicação dos pães. E nesta viagem, neste retorno a Betsaida, os discípulos esqueceram de providenciar os pães. Tinham apenas um pão. O Evangelho diz, que eles começaram a se preocupar com isso. Jesus os adverte: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Só que os discípulos não entendem o que Jesus diz. E eles ainda comentam entre eles: é porque nós não temos pão. Jesus está desafiando os discípulos a uma confiança maior, que a preocupação não deve ser o material, que a preocupação deve ser uma experiência com o próprio Senhor. E o que os discípulos estavam preocupados? Não temos pão, não temos o que comer. E quando Jesus diz: estai
atentos ao fermento dos fariseus. Qual era o fermento dos fariseus? Era cumprir a lei rigorosamente, mas que não levava a uma transformação pessoal, não levava a uma mudança de comportamento, não levava a viver a comunhão com o próprio Deus. Às vezes nós corremos este risco de deixar o fermento dos fariseus mover o nosso coração, fermentar o nosso coração. Eu sou cristão de missa diária. Eu rezo as minhas orações todo dia. Eu cumpro todas as minhas obrigações. Mas o meu coração muda. Eu sou generoso, eu sou caridoso, eu aprendi a perdoar, eu sei amar verdadeiramente na dimensão da cruz. E é isso que Jesus alertava. Não adianta viver o fermento dos fariseus. Não adianta o cumprimento da lei pela lei. Nós não podemos ser assim. A lei me manda pagar o dízimo, eu pago. A lei me manda ir à missa todo domingo, eu vou. A lei me manda ter a oração pessoal. Mas o que muda dentro de mim? O que transforma a minha vida? Se eu ainda continuo guardando rancor, se eu vivo uma vida egoísta, se eu só me preocupo com aquilo que é material, eu não sei amar, eu não sei partilhar. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento de Herodes. Cuidado com o fermento do poder. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Por muitas vezes, no poder, nós humilhamos, nós pisamos nos outros. Eu tenho um cargo maior, eu posso mais, eu tenho uma capacidade maior, eu tenho esta ou aquela formação. Cuidado com o fermento de Herodes. Nós, por muitas vezes, vivemos também deixando o nosso coração fermentar com o fermento de Herodes. Até no nosso servir. Eu sou o coordenador disso, o coordenador daquilo. Na pastoral, tem que me obedecer. Às vezes até nós, sacerdotes, né? Enquanto formandos, somos ovelhas. Depois que temos o poder do ministério sacerdotal, nos transformamos em lobos, devorando as ovelhas que nos são confiadas. Cuidado com o fermento de Herodes. É um desafio muito grande para todos nós, no Evangelho de hoje, compreendermos aquilo que Jesus nos diz. E é isso que Jesus quer dos discípulos, como quer também de nós. Eles estavam preocupados porque tinham um pão só. E Jesus relembra: mas vocês não estão lembrados que eu multipliquei 5 pães e alimentei 5.000 pessoas? O que eu posso fazer com este pão para alimentar 13, 14 pessoas que estão aqui no barco? Pensemos nisso, irmãos. Pensemos nisso. Será que vamos continuar não compreendendo? Será que vamos continuar nos deixando contaminar pelo fermento da lei e pelo fermento do poder? Fariseus e Herodes? Precisamos professar uma verdadeira fé. A fé que Jesus exigiu dos discípulos, que depois da travessia do lago de Tiberíades, nós vamos ter o testemunho de Pedro, quando Jesus vai dizer a ele: você é feliz, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Você é feliz porque professa uma fé
que você fez a experiência, não de cumprimento de lei. Peçamos a Deus esta graça. Nós estamos na barca de Jesus. Nós estamos na igreja de Jesus e estamos fazendo esta travessia. Vamos continuar nos preocupando com o material? Será que esta é a nossa grande preocupação? Na nossa relação com Deus, exigir que Ele faça aquilo que nós necessitamos? Ou estamos nos preocupando com o reino? Que o reino se instaure no nosso meio. Peçamos a Deus a graça de continuarmos esta viagem e no barco de Jesus, na igreja de Jesus, compreender o que Ele quer de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.